Major Vitor Hugo, um abraço, né? O comandante da Polícia Militar também, Jorge Almeida, sempre atencioso com a nossa equipe, e Major Vitor Hugo é quem vai trazer as informações em conversa com a Milena a respeito do trabalho da Polícia Militar para estas eleições já a partir de agora. Vamos lá. Ouvintes do programa Voz do Povo, nós estamos aqui no batalhão da Polícia Militar e a gente vai falar a respeito da segurança no dia das eleições. Para falar com a gente, o major da PM, Vitor Hugo, ele vai falar então, Marlene, a respeito da segurança, né, para que os eleitores votem com segurança realmente e como será distribuído então esse policiamento neste dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sorriso. É com muito prazer que a gente está aqui para falar um pouquinho das eleições. É um evento muito importante para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A gente já vem há algum tempo trabalhando nesse planejamento. A Polícia Militar ela conta com um reforço externo também para estar podendo apoiar a Justiça Eleitoral. A principal missão da Polícia Militar é apoiar a Justiça Eleitoral durante esse período eleitoral. E já se falando de período eleitoral, a gente já entra nessa parte da data de hoje, 27 de setembro, que são 5 dias antes do período da eleição. E esse período eleitoral, ele compreende o período de 27 de setembro até 4 de outubro, até 48 horas após o período eleitoral. E nesse período, com o objetivo de garantir a questão do exercício do voto pela maior quantidade de eleitores e cidadãos brasileiros, a Justiça Eleitoral ela traz algumas, vamos dizer assim, recomendações e situações de exceção. Uma delas se trata com relação às questões de prisão. A prisão ela torna-se relativizada nesse período eleitoral, de 27 de setembro a 4 de outubro. Quais seriam as situações em que a polícia poderia estar realizando a prisão? Primeiro caso, a situação de ocorrência de crime de flagrante delito. O flagrante delito ele é uma situação em que o autor do crime, né, ele é encontrado no momento da execução do crime ou logo após, ou perseguido logo após o cometimento do delito. Essa seria a primeira situação. A segunda situação ela seria com relação ao desrespeito ao salvo-conduto. Então, o que seria o salvo-conduto? Seria a questão do impedimento do exercício do voto em si. De uma maneira, às vezes a pessoa vai lá e está tentando impedir um eleitor de tentar votar, alguma coisa nesse sentido. E a terceira situação seria por crime inafiançável. Então, por crime inafiançável, a lei traz, né, os crimes de tráfico de drogas, tortura, terrorismo e racismo. Então, nesses 4 tipos de crimes, que são crimes inafiançáveis, é permitida a prisão normalmente. Então, não seria aquele fato que geralmente o pessoal fala assim, ninguém pode ser preso. Você pode ser preso, se você for, vamos dizer assim, né, abordado pela polícia ou encontrado pela polícia em uma situação de flagrante delito, ou por crime inafiançável, ou por esse impedimento, né, da situação do voto. Então, assim, a Polícia Militar está bastante motivada, com o objetivo de trazer uma sensação de segurança para a população. Um outro recado importante que a gente traz com relação à Justiça Eleitoral é a questão com relação ao uso do celular. A gente já tem as recomendações da Justiça Eleitoral com relação ao celular, ele vai ter que ser entregue. Se você for com o celular, chegou no local de votação, você vai desligar o seu celular e vai entregar para a mesa, e juntamente com o seu celular você entrega o seu documento de identificação e você faz o seu voto. Aí terminou o seu voto, você retorna, né? Outra questão também é muito interessante é com relação ao porte de arma de fogo, sobretudo para aqueles civis que também têm porte de arma de fogo. A Justiça Eleitoral proibiu o porte de arma de fogo no local de votação, inclusive a 100 metros do local de votação é proibido o porte de armas de fogo. Com relação, a exceção é somente para aqueles profissionais que estejam trabalhando a serviço da Justiça Eleitoral. Então, às vezes um cidadão civil, ele às vezes é um atirador, alguma coisa assim, ele tem um porte de arma de fogo e ele chega lá armado, ele vai ser preso por porte ilegal de arma de fogo, em flagrante. Então é importante a gente falar a respeito disso, né, para não ficar aquele pensamento de que não pode ser preso. Isso. Existe uma determinação, mas existe regra para isso também, né? Isso, existem essas condições especiais que o período eleitoral traz consigo, que é justamente com o objetivo de não impedir o exercício do voto. O objetivo principal é que todo cidadão possa lá dar sua contribuição, porque esse é o verdadeiro espírito da democracia, né? Que todo mundo contribua, faça a sua parte e que
vença aquele que tenha que vencer nas urnas. Né? E esse policiamento é justamente para manter a ordem no dia das eleições, né? Isso, justamente. É importante até frisar, Milena, porque assim, no período eleitoral, a autoridade máxima é o juiz eleitoral. E dentro do local de votação é o presidente da mesa. Então, nesses casos, a Polícia Militar está sempre atuando em apoio a essas duas autoridades, né? Ao presidente da mesa e ao juiz eleitoral. Então, a gente coloca como de extrema importância esse respeito a todas essas situações e a bastante compreensão, porque em se havendo necessário o uso da força policial, ela vai ser utilizada da maneira que tem que ser. Ok, muito obrigada, Major. Falamos então com o Major Vitor Hugo a respeito das eleições, né, e principalmente da segurança e explicando algumas situações que a população ainda tinha dúvida, agora esclarecendo aqui na Voz do Povo. É com você, Marlene. Obrigada.